Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. O objetivo desse vídeo é trazer para você todos os dias uma mensagem bíblica e uma reflexão diária e uma oração. Na presente data, no dia de hoje, tenho aqui livro de Lucas, capítulo 11 e o versículo 29. Jesus disse assim: E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado o sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para essa geração. E ele vai dizer da rainha do sul, que visitou Salomão. Ele vai dizer, ainda ele diz, eu sou maior do que Salomão. Ele diz, eis aqui quem é maior que Salomão. Vai dizer ainda do próprio Jonas, que tendo passado alguns dias no ventre do peixe, depois ele sai do ventre do peixe, Jesus também dizendo, olha, que ele morreria também, o corpo físico passaria 3 dias na terra ou dentro da sepultura, mas que ele ressuscitaria como Jonas saiu do ventre do peixe, Jesus também voltaria, mas ele diz, eu também sou maior do que Jonas, maior do que Salomão. E agora Jesus cita um objeto do dia a dia. Para concluir o raciocínio, ele vai dizer, olha, não se pode acender uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina, e colocar debaixo do alqueire ou da cama. Você coloca essa lâmpada no velador. E ele vai dizendo o seguinte, olha, os olhos são a luz do corpo, e se os olhos forem maus ou doentes, todo o corpo será. Então entendemos aqui que quando uma pessoa não tem a luz do Espírito Santo, porque ele vai dizer o seguinte, cuidado para que a luz que há em vocês não seja trevas. Bom, pessoal, para resumir, Jesus começa dizendo, olha, uma geração má e uma geração adúltera me pede um sinal. O que acontece aqui? Jesus tinha sido acusado recentemente nos capítulos anteriores, que eu já falei aqui, quando ele expulsou demônios e disseram, você expulsa demônio pelo espírito dos demônios. Quando Jesus expulsa o demônio de um gadareno, eles expulsam também Jesus de Gadara. E essa mesma geração agora, por algum motivo, está pedindo para Deus um sinal, pedindo para Jesus fazer um sinal. Eles não queriam milagres, eles queriam um sinal diferente, alguma coisa que viesse do céu. Do mesmo jeito, quando Jesus foi batizado, então a voz falou, esse é o meu filho amado. Do mesmo jeito que aconteceu no Monte Tabor, quando no Monte da Transfiguração, e eles aqui pedindo um sinal. E parece que Jesus ficou irritado e disse para eles, não tem sinal, não tem sinal. O único sinal que vocês terão é o sinal do profeta Jonas. O sinal que vocês terão é o sinal da morte do Filho de Deus, da ressurreição. E eu fico olhando que nos dias atuais, as pessoas estão do mesmo jeito que eram no tempo de Jesus. Já passou 2000 anos desse ensinamento e as pessoas ainda não aprenderam nada. Elas continuam ainda dizendo que servem a Deus por causa de sinais, por causa de milagres. É muito comum você ver a pessoa dizendo, eu saí da igreja porque minha vida não muda. Eu vou procurar uma igreja porque lá é uma igreja forte. Não é uma igreja forte. O fato de estar acontecendo muitos milagres na sua igreja, ou de você procurar uma igreja que acontece muitos milagres, ou parece acontecer muitos milagres, não significa que essa igreja seja forte.
Eu diria uma igreja que serve para mim, para eu servir a Jesus, porque o fato de eu ter um título, um dom ministerial, o fato de eu ensinar a palavra de Deus, não significa que eu não precise de servir a Deus, de ter uma comunhão, de fazer parte do corpo. Eu preciso muito disso. Então, uma igreja forte para mim é uma igreja que vai pregar o sinal do profeta Jonas, que vai pregar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É uma igreja que vai falar de Deus, que vai falar de bons comportamentos, que vai falar de amor, que vai falar de união, de compreensão, que vai trazer remédio para o nosso dia a dia e que não vai ficar me dopando com milagres. Olha o que Jesus fez aqui, olha o que aconteceu ali. E o pior, muitas das vezes, nem utiliza o nome de Jesus. Vai dizer, o homem de Deus, o profeta fulano de tal, e vai focar sempre nesse profeta porque eles querem que o ministério deles cresçam. Então isso para mim não é uma igreja forte. Você ainda continua achando que servir a Deus é ver milagres? Você ainda continua indo para a igreja? E acontece às vezes, nós vemos, por exemplo, às vezes o pastor, pastor entre aspas, mandando as ovelhas comerem capim. Eu já vi isso em vídeo da internet aí. Pessoas que fazem coisas absurdas em nome da fé e não para observar que a palavra de Deus é simples, que os ensinamentos de Jesus eram ensinamento tranquilo. Então eu venho aqui hoje, nessa reflexão diária, trazer para você uma exortação para que você não sirva Jesus apenas por causa de milagres. Não sirva Jesus apenas porque você acha que uma igreja é forte. Você que tem que ter uma fé forte e uma fé alicerçada. Quando você confia em Deus, você não vai ficar precisando, eu sempre digo, mendigos de milagres. Você não vai ficar precisando que Deus realize algo para que você tenha certeza que Ele existe e que Ele está vivo e que Ele está presente. Você sente Deus, você conversa com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra diz que nós temos que ter cuidado para que a luz que está em nós não seja trevas. Pai, quando a luz do Teu Espírito Santo está em nossas vidas, os nossos pés são iluminados e não vamos cair e não vamos tropeçar facilmente. É por isso, Pai, que vemos muitas pessoas tropeçando na fé. Começa bem no evangelho, daí a pouco desvia. Um dia está bem em uma igreja, daí a pouco já passa para outra igreja. As pessoas não firmam os pés, porque a luz do Teu Espírito Santo não ilumina os caminhos dessa pessoa. Pai, quando a Tua luz está em nós, as nossas mãos sabem onde vai tocar. Nós não corremos, Pai, para colocar as mãos em coisas imundas, em bens que o Senhor não preparou para nós. Pai, ilumine, Pai, a nossa vida. E que nós não venhamos servir ao Senhor apenas por causa de milagres. Porque sabemos que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus do mesmo jeito. Nós somos, Pai, o barro, o Senhor é o oleiro. Nós somos, meu Pai, o vaso, o Senhor é o azeite, o Senhor é o óleo. O Teu Espírito Santo, Pai, nós somos os servos, o Senhor é Deus. E ensina-nos a servir ao Senhor com entendimento e não ser, Pai, repetindo o erro daquela geração do tempo de Jesus que pedia milagres, que pedia sinais, mas que o maior sinal que nós esperamos é o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional da Palavra de Deus.